Olá, povo de Deus! Estamos de volta para o nosso estudo devocional do livro de Atos. É um estudo que nos ajuda a orar este livro. Orar junto com o início da igreja, com a igreja na sua nascente. Assim como Jesus ensinou seus discípulos logo no início, também queremos aprender. E agora que estamos já com as nossas Bíblias abertas, no livro de Atos, capítulo 21, do versículo 1 ao 16, vamos ler esse trecho da Palavra de Deus, que diz assim: Depois de nos separarmos deles, navegamos diretamente para a ilha de Cós. No dia seguinte, chegamos a Rhodes e dali fomos para Pátara, encontrando um navio que ia para a Fenícia. Embarcamos nele, seguindo viagem, quando a ilha de Chipre já estava à vista. Deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias. Movidos pelo Espírito, eles recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Passados aqueles dias, saímos para continuar a viagem. Todos os discípulos, cada um com sua mulher e seus filhos, nos acompanharam até fora da cidade e, ajoelhados na praia, oramos. Despedindo-nos uns dos outros, embarcamos e eles voltaram para casa. Versículo 7. Quanto a nós, concluindo a viagem iniciada em Tiro, chegamos a Ptolomeia, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia, entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7. Ficamos com ele. Filipe tinha 4 filhas solteiras que profetizavam. Demoramos-nos ali alguns dias. Veio da Judéia um profeta chamado Ágabo, que, aproximando-se de nós, pegou o cinto de Paulo e, o amarrando com ele os próprios pés e as mãos, declarou: Assim diz o Espírito Santo. É isto que os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto para entregá-lo nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como aqueles daquele lugar rogamos a Paulo que não fosse para Jerusalém, mas ele respondeu: O que estão fazendo ao chorar assim e partir o meu coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome de Jesus, o Senhor. Como Paulo não se deixou persuadir, conformados, dissemos: Seja feita a vontade do Senhor. Passamos aqueles dias. Tendo feito os preparativos, fomos para Jerusalém. Alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo Mnasson, natural de Chipre, velho discípulo, com quem nos deveríamos hospedar. Queria iniciar orando a oração que Jesus ensinou os seus discípulos, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Seja feita a tua vontade. No devocional que nós queremos ver neste momento é exatamente isso. A vontade de Deus sendo feita através da vida de Paulo, mas a vontade de Deus. E se você percebeu, foi exatamente assim que a igreja orou. Seja feita a tua vontade, ó Senhor. Esta é uma oração que muitas vezes nós estamos fazendo, como a igreja logo no seu início também orava.
Deus tem sua vontade. Mas essa vontade se traduz através de pessoas. Sim. E vamos ver exatamente isso. O primeiro relato que nós temos fala da cidade de Tiro. E nós temos lá nessa cidade discípulos, bons discípulos, discípulos movidos pelo Espírito Santo. Nós vimos exatamente isso no versículo 4. Eles foram movidos pelo Espírito e nesse mover eles expressam o seu desejo. Não queremos, Paulo, que você vá para Jerusalém. E não apenas eles, mas todas as suas famílias também vão junto com eles. Suas mulheres, seus filhos, eles acompanham Paulo, vão até a praia. E ali eles, ao perceberem que Paulo não vai mudar de ideia, não vai mudar de opinião, eles se ajoelham, eles oram, eles buscam a Deus, eles entregam Paulo nas mãos de Deus. E ali, juntos, eles não mais lutam contra Paulo ou contra essa determinação que Paulo tem. E por outro lado, nós temos na cidade de Tiro temos um Paulo que apenas ouve. Aqui nessa cidade Paulo não diz absolutamente nada. Paulo simplesmente ouve os discípulos, se deixa acompanhar. Bacana isso. Ele não é como aqueles filmes, um herói solitário. Ele se deixa. As pessoas querem ir junto e Paulo permite isso, até certo ponto. Mas isso não muda o seu destino. Próxima cidade, a cidade de Cesareia, nós temos um personagem ilustre, Filipe. Filipe faz parte desses discípulos, que também são movidos pelo Espírito. Não querem que Paulo vá para Jerusalém. Muito parecido, não? Com a outra cidade. Envolvem também suas famílias. Você viram a referência às duas filhas de Filipe? E eles oram. Mas aqui acontece algo também muito bacana. O grupo de discípulos não é fechado. Eles recebem um profeta que vem da própria Jerusalém, Ágabo, e que profetiza. E essa profecia não é para mudar o destino de Paulo. Você observou que a profecia de Ágabo não diz não vá, apenas revela o que há de acontecer para que Paulo se fortaleça, para que a igreja que está ali também se fortaleça. E nós temos o próprio Paulo, que agora não fica calado, ele compartilha o seu próprio coração, né? No versículo 13, o que vocês estão fazendo ao chorarem assim? Vocês estão partindo o meu coração. Mas apesar de dialogar, apesar de demonstrar o que vai no seu coração, Paulo continua seguindo na direção de Jerusalém. Aceitar as pessoas no seu caminho, sim, mas manter-se no caminho que foi determinado por Deus. Seja feita, Senhor, a tua vontade. Quantas vezes as pessoas bem intencionadas, pessoas que nós amamos, pessoas que nos amam, mas que não entendem aquilo que Deus tem falado para nós. O texto também fala de um homem convicto, determinado. Paulo está extremamente convicto de que deve ir, apesar de várias vezes ter sido alertado do que iria acontecer. Mas Paulo não se deixa esmorecer, ele não fica desanimado. E aqui eu gostaria de talvez pensar um pouco e orar sobre muitas vezes o desânimo. Quantas vezes é o desânimo que determina o que vamos fazer para Deus, e não o próprio Deus. A oposição de pessoas que nos amam talvez seja a oposição mais difícil de nós resistirmos. Mas seguir para Jerusalém é seguir o caminho do Espírito Santo, é seguir o caminho de Jesus Cristo. E aqui a gente pode perceber há um grande paralelo entre a cidade de Tiro
e a cidade de Cesareia. Você percebeu? Há discípulos, eles não querem que Paulo vá, mas Paulo continua determinado. Há um paralelo aqui entre essas duas cidades, mas esse paralelo é um pouco maior quando nós observamos indo para Jerusalém. E se nós nos lembrarmos, Jesus também teve esta mesma caminhada que Paulo. Jesus tinha seus discípulos que tinham bons argumentos quando Jesus, no seu rosto, demonstrava que não iria desviar de Jerusalém. Mas os discípulos tinham bons argumentos, como os de Tiro, como os de Cesareia, também tinham bons argumentos. Por quê? Porque os discípulos só reconhecem a morte. Você percebeu que os discípulos, tudo que eles conseguem enxergar é a morte. A morte de uma pessoa que eles amam. E eles lutam com isso. E o Espírito Santo não é contrário a isso. O Espírito Santo, inclusive, está neles. Mas Jesus, muito parecido com Paulo, é firme na sua caminhada. Viram que também há uma casa emprestada? Os dois, quando chegam em Jerusalém, precisam de uma casa emprestada. Jesus ainda precisou de um jumentinho emprestado. Paulo parece que vem a pé mesmo, ele nem se compara com o seu mestre. Se Jesus entrou de jumentinho, eu vou entrar a pé mesmo. Há uma fome espiritual em Jerusalém quando Jesus chega. E Jesus é a oferta. Quando Paulo chega, há uma fome física. E Paulo está levando uma oferta. Você percebe que há um grande paralelo entre a vida de Jesus e a vida de Paulo? E o nosso devocional de hoje é exatamente isso. Que a gente possa ter um paralelo entre a vida de Jesus e a nossa vida. Que as ações que moveram Jesus possam mover também a nossa vida. Que Jesus seja realmente um exemplo que vai para Jerusalém. Meu amigo, meu irmão, continue indo para Jerusalém. Talvez as pessoas que você ama vão chegar um pouquinho depois. Todos esses discípulos seguiram os passos de Jesus. Uns chegaram um pouco antes, outros chegaram um pouco depois. Mas eu tenho certeza que andar no Espírito é exatamente isso. Alguns chegam primeiro, outros chegam depois. Mas pela misericórdia de Deus, todos nós chegaremos como imitadores de Cristo. Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Que Deus te abençoe. Que essa leitura, que esse devocional possa inspirar você. Não se deixe abater pelo desânimo nem pela preguiça. Continue caminhando. Que nesse tempo de pandemia, alguns chegarão primeiro, outros chegarão depois, mas que todos nós possamos ser recebidos por Jesus na Jerusalém Celestial. Que Deus te abençoe. Até a próxima semana. Tchau, tchau.